programa de hoje, vamos conversar com o professor do IPOL, Instituto de Política da Universidade de Brasília, professor Rodrigo Lentz. Com ele, vamos falar sobre o seu livro recém-lançado, República de Segurança Nacional, Militares e Política no Brasil. Tratando aqui de alguns temas muito importantes ligados a toda essa questão, né? Alguns temas como, por exemplo, as Forças Armadas, elas são apartidárias? As Forças Armadas são apolíticas ou não têm ideologia? Tudo isso e muito mais nessa entrevista agora com o professor Rodrigo Lentz. Seja bem-vindo, professor, ao nosso programa Espaço Cidadão. Olá, Robson, é um prazer aqui estar com vocês. Prazer tê-lo conosco, professor. Eu inicio a nossa entrevista, né, lhe perguntando como surgiu a ideia, né, de escrever esse livro que tem esse título, né, República de Segurança Nacional, Militares e Política no Brasil. Bom, a ideia, primeiro, ela é um subproduto da tese de doutorado, onde eu pesquisei sobre a doutrina de segurança nacional, que é a doutrina de ação política da Escola Superior de Guerra e que orienta a ação política das Forças Armadas atualmente. Ela é uma doutrina que foi ditada durante a ditadura de 64 e que depois de 85, quando os militares saíram do Poder Executivo, ela continuou sendo editada e continuou orientando essa ação política das Forças Armadas. Então, o trabalho foi de analisar as mudanças, o que mudou depois de 88, já que o país tinha sido democratizado. E o livro ele foi uma parte desse todo esse trabalho de pesquisa, buscando apresentar uma interpretação histórica da participação dos militares na política. E a grande motivação foi porque eu via, durante a pesquisa, uma grande surpresa com a volta, entre aspas, dos militares para a política, né? Participando primeiro da deposição da presidente Dilma Rousseff, depois no próprio governo sucessório do Michel Temer, depois participando diretamente do processo eleitoral de 2018, né? E, posteriormente, com a eleição de um governo, né? Um governo que tem uma chapa militar, né? E com ministros militares e por aí vai. Então, a partir de tudo isso, a surpresa era que, bom, da onde que eles voltaram, né? E aí o livro é um resumo a volta dos que nunca foram. Então, o livro demonstra que os militares sempre tiveram na política e o que mudou vieram somente para a superfície. E é isso que o livro tenta mostrar historicamente. Nos tempos recentes, professor Rodrigo Lentz, né, nós já tínhamos a presença de militares, né, da ativa ou da reserva, já ocupando não só no âmbito do poder executivo federal, mas também em vários governos estaduais já se observava, né, a participação de alguns militares assumindo cargos públicos também, né, e me parece que isso culminou, né, com a própria eleição do presidente Jair Bolsonaro, né, nessa chapa militar, como bem colocou o professor Rodrigo Lentz, né? E aí eu gostaria de lhe perguntar sobre o seguinte, né? Você falou que, na verdade, os militares sempre estiveram na política, mas há uma ideia colocada para a população em geral de que os militares seriam forças armadas superiores, não teriam nenhum envolvimento com política, seriam apartidários, não teriam viés ideológico, nessa palavrinha que ficou bem na moda nos últimos tempos, mas a própria história, desde o período do Império, mostra o contrário. Eu queria que você pudesse narrar, né, esses fatos importantes da nossa história, que são fatos, né, que reforçam esse raciocínio. Bom, a gente aproveitando o gancho agora dos 200 anos da independência, né? O primeiro ato, segundo a literatura, de insubordinação militar ao poder político foi lá em 1821, né? Quando a força ainda mercenária, que servia a colônia aqui no Brasil, chamou um padre e pediu para que o rei depusesse o ministro da guerra, que era o Conde dos Arcos. E assim foi feito, inclusive indicando o sucessor a pedido e por indicação dessa própria força
militar mercenária, que depois passa a ser institucionalizada, vira Força de Mar e Terra, né, e Exército e Marinha. E a história do Império, além das campanhas das duas grandes guerras que o Brasil se envolveu nesse período, a Cisplatina e do Paraguai, foi do uso das Forças Armadas para reprimir o seu próprio povo, né? Então, foi todas as revoltas do Império, as Forças Armadas estiveram para sufocar e com grandes massacres violentos os seus próprios compatriotas. E o próprio patrono do Exército, Duque de Caxias, era um senador conservador, do Partido Conservador. Ele era um político. Então, o patrono atual do Exército, do nosso Exército, ele é um senador do Partido Conservador. Então, não há como não negar a politização e a partidarização atual do Exército Brasileiro. E isso tem lastro histórico, não é à toa que ele é o patrono atual do Exército. Então, o livro tenta mostrar isso com detalhes, apresentando primeiro esse surgimento, né? Primeiro esse surgimento no período imperial. Depois, um período de afirmação, que é um período do golpe republicano, né? Que é um período de duas ditaduras bastante sangrentas e Ou seja, violentas. a nossa chegada ao período de república, ela foi dada por um golpe militar. E nosso primeiro presidente da república foi militar, né? Foram dois marechais, no caso, né? Marechais, né? Generais que alçados a marechais por terem participado de guerras. Então, e o livro demonstra que isso sempre aconteceu, Robson e telespectadores, sempre em aliança com os civis. Então, essa burocracia militar politizada e partidarizada, ela sempre se aliou às elites políticas. E eu costumo, no livro, eu tento demonstrar que a grande origem do centrão civil, tido como iniciado lá na Constituinte de 88, ela é militar. Os militares na política sempre foram um centrão, né? Um partido fisiológico, buscando benefícios da sua própria carreira, e também de direita, conservadora, e que atuando em grandes negociações e grandes acordos, sobretudo usando da violência como forma de negociação. Então, essa é a história das nossas Forças Armadas. E que até hoje temos ainda algumas caveiras aí assombrando, né, professor? Alguns fantasmas, porque se nós imaginarmos no período, por exemplo, da ditadura militar, já mais recente, de 64 para cá, né, o braço civil da ditadura militar estava abrigado, né, foi abrigado posteriormente na Arena. A Arena que depois se transformou em PDS, PFL, DEM, depois agora que é o União Brasil. Mas se você pegar, tem figuras, né, como, por exemplo, do meu estado do Rio Grande do Norte, o José Agripino Maia, que foi prefeito indicado na ditadura militar, passou por 2 mandatos de governador, 4 de senador posteriormente no período democrático, né, mas até bem pouco tempo ainda presidia o partido político que era o DEM e hoje está no União Brasil. Então, assim, esse fio, né, se a gente começa a puxar, ele vai bem longe, né? Essa é a intenção do livro, é demonstrar historicamente que o fenômeno atual ele não é uma exceção, ele é a regra. E o fato dos militares, a partir de 85, quando eles são derrubados do poder executivo, o fato é que eles não saíram do poder político, eles continuaram no poder executivo, eles continuaram no poder judiciário. Se a gente for olhar, nós temos o judiciário militar. O judiciário militar ele é composto 2/3 por não juízes, são só por oficiais militares. Então, isso faz parte do poder judiciário. Isso é uma aberração do ponto de vista democrático. Do ponto de vista do executivo, nós temos o Gabinete de Segurança Institucional, a gente tem ainda as polícias militares, que não são polícias, são forças auxiliares e reservas do Exército, ocupando funções policiais, que dá no que dá, que a gente vê. E tem também o próprio Gabinete de Segurança Institucional, como a gente mencionou. Então, há uma permanência nos bastidores e nessas estruturas estratégicas do Poder Executivo e do Poder Judiciário que permaneceram. E agora a gente está vendo uma acentuação dessa politização
a partir de um governo com uma chapa militar. Mais uma vez, inclusive, né? Mais uma vez, inclusive. Mais uma vez concorrendo à presidência da República. Professor Rodrigo Lentes, e de onde vem, por exemplo, se nós pensarmos, você tem a presidência da República e hoje existe um ministério que abriga, né, as Forças Armadas, né? Você, quando pensa nos governos estaduais, você tem tem o governador, você tem no organograma, os gabinetes civil, o chefe do gabinete civil e tem o gabinete militar nos governos estaduais. Quando você vai para os poderes, você tem presidentes de poderes que chamam de ajudantes de ordens, que são militares, né? Da polícia militar, no caso, ou no plano federal, membros de forças armadas, se eu não estiver enganado. Então, eu queria que você nos contextualizasse de onde vem exatamente essa prática que acabou se enraizando na gestão pública brasileira. A grande origem está lá na Revolução, chamada Revolução de 30, que é, na verdade, um grande momento histórico de impulso, de modernização do Estado brasileiro, do Estado Nacional, e desde lá foi criado o Estado Maior do Governo Provisório. 34, Estado Maior do Governo. Depois disso, Gabinete Militar, e depois de 85, 88, se transforma em Casa Militar e depois, finalmente, em Gabinete de Segurança Institucional, com a reforma e a criação do Ministério da Defesa. Esse é um verdadeiro aparelho militar dentro do Poder Executivo que, depois da ditadura de 64, foi também replicado nos governos estaduais, a partir da incorporação das polícias militares. Então, veja, as Forças Armadas, mas sobretudo o Exército, eles estão dentro do Poder Executivo estadual e federal e continuam na política, independentemente do governo. Quando a gente escuta um general, um coronel, dizer que as Forças Armadas são instituições de Estado, e o que ele está dizendo? Ele está dizendo que passa governo e eles vão continuar no Poder Executivo e numa posição estratégica, controlando esse governo eleito soberanamente a partir de uma ideologia, a partir de uma doutrina de ação política, que é essa doutrina de segurança nacional, que tem início nessa primeira geração, que é lá de 1930, e vai se renovando a partir de 4 gerações, que é até a gente chegar na nossa atual quarta geração de segurança nacional. Então, o livro tenta abordar essas 4 gerações e demonstrando como a gente desaguou historicamente no governo atual. Professor Rodrigo Lentes, você deixou claro pela sua exposição, né, que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, e ainda acreditam, as Forças Armadas e militares não são apolíticas, não são apartidárias e muito menos não deixam de ter uma ideologia. E aí eu lhe pergunto, em sendo políticas, em tomando posições políticas, essa posição política ao longo da história do Brasil, elas se dão em favor dos oprimidos, das camadas populares, ou se dão em favor ou como suporte das elites políticas, econômicas e financeiras do Brasil? Olha, Robson, ótima pergunta. Isso esteve em disputa historicamente. A primeira geração de segurança nacional, de 1930 a 1945, foi a geração que criou a CLT. Foi a geração que criou uma série de direitos sociais, isso como forma de tentar pacificar o capital e o trabalho, né? Ou seja, o Brasil vivia às portas de uma grande transformação, onde classes populares não só buscavam ascendência ao poder político, mas também profundas reformas sociais. Então, a partir da segunda geração de segurança nacional, que vem com o Eurico Gaspar Dutra, que era do PSD, inclusive, foi presidente da República, é um general do Exército, se passa a ter uma grande disputa aberta entre duas grandes correntes de
militares, os militares nacionalistas, a partir de uma visão desenvolvimentista mais ligada ao desenvolvimento nacional, do empresariado nacional, e os militares, inclusive, que foram um dos militares que dessa corrente, foi um dos grandes patronos do petróleo a nosso, da criação da Petrobras, da criação da Eletrobras, de uma série de outras empresas públicas e de desenvolvimento nacional. Uma segunda corrente de liberais conservadores era alinhada aos Estados Unidos, defendia uma visão mais de capitalismo mais aberta, né, mais não nacionalizada e mais ligada ao empresariado, ou seja, não às classes organizadas, sobretudo os sindicatos. É essa organização que dá, essa corrente que ganha maioria dentro das Forças Armadas, ganha maioria também fora das Forças Armadas, dá o golpe de 64 e aí inaugura a terceira geração de segurança nacional, que vai o quê? Vai institucionalizar essa ideologia nas Forças Armadas e também condicionar uma série de organizações da sociedade a respeito dessa ideologia. E é essa ideologia que permanece até hoje, se renovando. Então, a quarta geração de segurança nacional, Robson, ela se transformou, ela incorporou o neoliberalismo, ela tem uma clara noção de hierarquias sociais, a hierarquia cultural é a europeia em relação à africana e a dos povos originários. A hierarquia social é do capital em relação ao trabalho, dos empresários em relação aos trabalhadores. E a hierarquia política é das elites em relação ao povo. Então, há uma clara, além de um alinhamento aos Estados Unidos, é um programa ideológico e institucionalizado, então não tem como. Eu arriscaria, para terminar, as Forças Armadas, hoje, no Brasil, são a instituição mais ideológica que nós temos do Estado Nacional, sem sombra de dúvida nenhuma. Sem dúvida, né? E eu acrescento, me recordando, até convido quem tiver curiosidade de se aprofundar mais sobre o tema, tem também uma entrevista que fizemos com o professor João Emanuel, da UFRN, pesquisa aí no nosso canal do YouTube, onde a gente trata desse tema, né? E ele traz uma contribuição interessante, né? Que nessa geração, os militares são formados, brasileiros, são formados no Exército dos Estados Unidos, né? É feita a venda de armamentos, de munições para fornecer para para as nossas Forças Armadas, né? E junto com isso vem um treinamento. E, claro, a ideologia, a influência política, e está aí o resultado, né? Se nós observarmos ao longo da história da própria América Latina, também temos vários momentos de desestabilização da América Latina, enquanto, digamos assim, uma área geográfica uniforme, né, a partir justamente de atuação das Forças Armadas em cada um desses países, né? Nós temos uma força armada absolutamente colonialista, né? E Colonialista, uma visão muito próxima de continuidade do projeto do colonizador português e um alinhamento muito grande com os Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, né? Então, antes o Brasil tinha, em termos militares, uma grande influência da Alemanha e da França. Depois da Segunda Guerra Mundial, passou a ser os Estados Unidos. Então, os nossos oficiais, em grande parte, eles são, até hoje, formados nos Estados Unidos, e mais do que isso, eles são subordinados aos Estados Unidos no continente, né? Basta a gente pensar o Comando Sul, liderado pelos Estados Unidos, onde os generais do Exército Brasileiro batem continência para o presidente da República de uma outra nação, que é os Estados Unidos. Então, se o pessoal buscar na internet, vai encontrar um general do Exército batendo continência para o presidente Trump, por exemplo, ainda. É uma vergonha nacional, um ato antipatriótico, né? E aproveitando aqui o 7 de setembro, é inadmissível que uma Força Armada Nacional tenha esse tipo de vassalagem, né? Enraizada na sua organização. E que se transforma em palanque político a serviço de um presidente que, no momento, está em exercício, né? Esse tipo de organização burocrática, politizada,
além de ser típica de regimes autoritários, a gente não prestou conta, né? A gente não conseguiu, até hoje, reformar as Forças Armadas depois da ditadura de 64. Mas é esse tipo de organização que acaba dividindo a nação, acaba dividindo o povo brasileiro, acaba incitando o ódio. E é o que a gente está vendo, né? Quem incita o ódio hoje no Brasil, de grande maioria, são egressos das fileiras das organizações militares nacionais. Então, essa é a grande verdade. Perfeito. Professor Rodrigo Lentes, e mais uma questão importante para a gente explicar para o nosso telespectador, nosso internauta, diz respeito a uma diferença, né, que muita gente confunde, né, sobre o que é a diferença de função, de papéis entre a polícia militar e as forças armadas. Veja, antes da Revolução de 30, as polícias militares, né, as forças públicas, né, elas eram aquarteladas, eram pequenos exércitos dos estados, os estados que tinham grande autonomia. Bom lembrar que nós estamos vivendo a República Velha, a descentralização, o modelo, inclusive nós nos chamávamos Estados Unidos do Brasil, né, tentando reproduzir o modelo dos Estados Unidos. Então, a partir de 1930, há um processo primeiro de federalização, né, dessas forças públicas militarizadas, que eram pequenos exércitos, e onde uma centralização na União, e depois de 64, há uma centralização no Exército. Então, as polícias militares passaram a ser forças auxiliares e reservas do Exército, ligados ao Comando de Operações Terrestres, que faz parte do alto comando do Exército, e estão absolutamente subordinadas em termos de disciplina, de doutrina, de armamento, e em termos, evidentemente, de valores, né, ao Exército. Então, o Exército continua desviado de forma permanente para funções de segurança pública, ou seja, para funções de prevenção e de repressão contra os próprios compatriotas. Se a gente for ver, as polícias militares, elas não são polícias, elas exercem função de polícia. Isso é um desvio completo em termos de organização democrática, de burocracia, que permaneceu depois de 64, por conta da doutrina de segurança nacional. Então, e a gente vê o que acontece, a gente vê a polícia, uma organização voltada para a segurança pública, voltada para atuar na segurança dos seus compatriotas, atuando como se fossem os seus compatriotas, uma parte deles, inimigos, né? Usando táticas de guerra, né? E resultando em números, em efeitos de guerra, de mortes, assassinatos, sem falar na grande participação da economia criminal que a organização militar brasileira tem como marca histórica, né? Então, as milícias, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o contrabando, isso não existe sem a instituição do Estado chamada militares, sejam elas das militares estaduais, sejam dos militares federais. Então, a gente fala pouco disso, mas a economia criminal depende diretamente do Exército e da Marinha e da Aeronáutica. Por que, professor? A gente poderia compartilhar com o nosso telespectador, que é muito importante essa informação. Porque a gente tem uma noção de que o crime organizado faz oposição ao Estado. E, na verdade, não faz oposição ao Estado. O Estado ele incorpora o crime organizado na sua estrutura de segurança. Então, a gente tem aquela noção de que o Estado é o monopólio legítimo da violência, aquela noção lá do tio Weber, mas tem uma literatura que estuda a economia criminal, eu cito a Thaís Duarte, que é uma fantástica pesquisadora, tem um livro chamado Só no Sapatinho, que vai mostrar como a parte da segurança pública dos territórios incorporou essas organizações criminais. O jogo do bicho, a prática de execução sumária, extorsão
aluguel para a possibilidade de atividades econômicas. A corrupção é altamente presente nas organizações militares estaduais. Nós estamos vendo, não é de agora que nós temos casos de tráfico de drogas nos aviões da FAB, né? Não é de agora, isso já vem de longe. Isso também tem histórico na própria Guerra do Vietnã. Tem um filme no Netflix chamado Gangster, que conta a história de um traficante lá dos Estados Unidos, do Brooklyn, que conseguia trazer heroína do Vietnã nos caixões dos soldados mortos do Vietnã. Então, a ligação entre a economia criminal no geral, ela faz parte, ela depende do Estado, ela não existe sem o Estado. Ela não é contra o Estado, ela atua nas margens do Estado. E a ordem social mantida nas periferias, sobretudo nas periferias brasileiras, ela é uma ordem conservadora, violenta, é uma ordem anti-trabalhador e anti-pobre, né, que mantém na miséria uma série de pessoas sem se revoltar na base da violência. Então, é uma estrutura que depende muito do Estado para continuar. Isso é uma forma de ordem social. Sem dúvida. Professor, e chegando, caminhando para finalizar a nossa entrevista, uma última pergunta. Algumas pessoas compreendem o papel das Forças Armadas como uma força de dissuasão, uma força que iria em conflitos, né, dentro do próprio país, onde houvesse, digamos assim, uma politização das outras forças de segurança dentro do país, né, como as polícias, as Forças Armadas, no final das contas, poderiam ser chamadas para cuidar de algum tipo de apaziguação ou resolver algum tipo de problema mais grave interno nosso, ao país, dentro do nosso arco de soberania. Mas e quando a gente politiza as Forças Armadas? Quando as Forças Armadas são utilizadas como estão sendo agora? Na hora que a gente passa por uma situação contenciosa, algum problema envolvendo as próprias Forças Armadas, a quem nós vamos recorrer? Né? Como é que fica uma situação dessa quando a gente pensa no país? Né? O que a gente pode pensar sobre isso? Essa Pergunta de Enem, pergunta né? essa pergunta como, só me adaptando um pouco ela, que eu uso para a gente falar do tamanho da gravidade da violência do Estado. Né? Quando a gente tem a nossa integridade física, ou a integridade do nosso patrimônio ameaçada por um terceiro, quem a gente recorre? A gente pensa em recorrer à polícia para nos proteger. Agora, quando é a própria polícia que ameaça a nossa integridade física e a integridade do nosso patrimônio, a quem nós vamos recorrer? Né? É a mesma coisa quando a gente tem a nossa democracia ameaçada. A ideia de proteção do regime do Estado democrático de direito, do regime democrático, ela depende de instituições democráticas controladas pela cidadania, né? Pelas organizações sociais, a sociedade civil, os partidos políticos e a opinião pública. E essa instituição nós não temos. Por que nós não temos? Porque a gente acredita, e a gente continuou alimentando esse mito de moderação da instituição das Forças Armadas. Historicamente, as Forças Armadas jamais moderaram nada. Elas tomaram lado e impuseram, a partir da força, uma solução que, em grande parte, foi autoritária. À exceção de um instrumento autoritário para um fim democrático, que foi o golpe preventivo lá, para garantir a posse de Juscelino Kubitschek, liderada pelo general Lott. Do restante, todas as intervenções militares na política foram para dar uma solução autoritária, que estabilizou o sistema político e a ordem política, mas não em nenhum momento a democratizou. Então, isso, nós temos esse problema, e esse problema só vai ser resolvido a médio e longo prazo, e que passa por um teste de realidade. Eu acho que o copo meio cheio que nós podemos ver hoje é que nós estamos vendo, conhecendo as nossas Forças Armadas.
né? E vendo a necessidade premente e urgente de promover grandes reformas dessa instituição. Essa instituição, vamos imaginar num cenário aqui onde a gente consiga garantir a normalidade democrática, o processo eleitoral, a posse dos eleitos e a instituição de um novo governo, isso não vai se evaporar no ar. Isso nós vamos continuar nos próximos anos, e eu diria na próxima década, com uma grande instabilidade democrática a partir dessa organização. E a gente vai depender, a sociedade vai depender de como a sociedade vai reagir a esse cenário. Perfeito. Bom, quero agradecer a participação do professor do Instituto de Política da Universidade de Brasília, o IPOL, professor Rodrigo Lentz, que conversou conosco a respeito desse tema tão importante, inspirado, inclusive, no seu livro recém-publicado, República de Segurança Nacional, Militares e Política no Brasil. Eu agradeço, professor, sua participação e deixo um momento final para suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Pode complementar com alguma informação que você considera importante e, porventura, a gente não tenha abordado aqui na entrevista, e também, no finalzinho, indicar, né, como é que nós podemos adquirir o seu livro. Robson, agradeço enormemente o convite. Eu acredito que esse tema dos militares na política, mas, sobretudo, a defesa nacional, a soberania nacional, ele é um tema dos civis e é um tema da população. Hoje em dia, a gente está vendo que nenhuma nação consegue se proteger só com armas. Ao contrário, né? As guerras hoje elas são econômicas, são comunicacionais, elas são híbridas, né? Com esse tema um pouco mais na moda. O fato é que a grande defesa de uma nação é o seu próprio povo. E esse povo precisa, seja por representantes ou seja de forma direta, assumir a responsabilidade pela defesa do seu país. E isso passa por assumir as rédeas das nossas organizações militares e da política de defesa e a política de segurança. E isso parte, e aí eu faço a palavra final, de assumir essa responsabilidade, seja dos partidos, seja da sociedade civil, seja dos movimentos sociais, ou seja da cidadania e o ativismo em geral, a responsabilidade pela questão militar. Enquanto a gente não assumir essa responsabilidade e, sobretudo, prestar conta com o passado dos erros dessa instituição, nós vamos continuar tendo esse fantasma autoritário, esse medo, né, criado a partir do blefe e a partir da ameaça do golpe. Então, acho que é isso. Convido a conferir no livro. O livro está disponível tanto na Amazon como na página da editora Expressão Popular. O preço é menor em relação aos demais, é R$40 para envio, e ele também está disponível em PDF de forma gratuita, além de aulas também no YouTube. Então, tem podcast no Le Monde, tem uma série de outros desdobramentos do livro aí para quem se interessar. Um abraço. Um abraço, professor. Obrigado.